Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Vanderbroek do canal Custos e Gerencial Pode Ser Legal. Nesse vídeo eu vou trazer para você sobre análises vertical e horizontal. São dicas para quem já conhece como usa essa metodologia e pessoas que querem aprender mais sobre esse método. Na análise vertical, a avaliação tem como objetivo verificar o desempenho de diferentes contas ou grupos de contas dentro do mesmo período analisado. Já a horizontal, ela faz a comparação entre períodos diferentes, considerando as mesmas contas. Então vamos lá. Um exemplo, eu tenho duas contas, conta X e conta Y, lá no período 1, uma com 30 mil reais e outra com 20 mil reais. Então, a primeira coisa que eu quero saber, como que esses 50 mil reais do período 1 está distribuído por diversas contas. Bom, então isso aí é o sentido vertical, ou seja, nós estamos fazendo então a AV, análise vertical. Veja que no meu título aqui, eu coloquei contas, coloquei um cifrão que representa a moeda que eu estou utilizando, lembrando que isso é uma análise gerencial, então eu posso efetivamente fazer em reais, se for de moeda nacional, ou em dólar, se eu tiver operações fora do Brasil. Não há problema nenhum, porque essa análise é uma análise gerencial, como eu disse. Então veja que tem lá AV e tem um percentual em cima, indicando que nós vamos fazer uma análise então percentual. Então veja só como é que ficaria a distribuição percentual disso. Então fica 60% para a conta X e 40% para a conta Y. Obviamente que isso tudo fechando em 100%. Bom, então veja como é que eu achei então esse 60%. Primeiro, eu pego o valor da conta X, que é 30 mil reais, eu divido então por 50 mil reais, então 30 mil reais é o meu numerador e 50 mil reais é o meu denominador. Quando eu faço isso, eu vou encontrar então 0,6. Se vocês forem fazer isso numa calculadora, vai encontrar 0,6. Mas aí eu multiplico por 100 e encontro então 60. Ou seja, se eu estou multiplicando por 100, indica que eu estou transformando ela em percentual. Quando nós fazemos isso numa planilha do Excel, por exemplo, eu configuro a célula para percentual. Então a unidade da fonte que eu estou utilizando é percentual. Nesse caso então, ele vai surgir na frente do valor o símbolo percentual. Nesse caso aqui há uma redundância de informações que a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, então, e o número de casas? Quanto que eu devo usar de casas decimais para percentual? Normalmente a gente usa 2 casas, mas pode ser utilizado 3 casas e 4 casas. Qual é a vantagem de você usar mais casas? A vantagem é quando você tem uma conta com um valor muito pequeno e ele tem uma representação muito pequena, ele aparece na tua análise vertical. Já se eu coloco poucas casas e o valor é muito pequeno e ele dá frações decimais, o percentual dele vai desaparecer. Então há uma vantagem sim de colocar casas. Bom, aí tem uma outra questão também. Veja que nós temos uma coluna que é em valor. Essa coluna em valor aqui, ela foi suprimido a casa dos centavos, não tem centavos. Devo colocar centavos ou não? Bom, como é uma análise gerencial, como eu disse, e os centavos às vezes pouca coisa representa, então você pode suprimir. Isso é uma vantagem porque tua tabela fica mais enxuta, ela não fica com tantas informações. Então, se centavos, no teu caso específico, não representar relevância nenhuma, então você tira os centavos que fica mais enxuta. E aí, em alguns casos, quando eu não tenho esse percentual do lado aqui, muitas vezes o analista pode confundir. Se eu coloco o valor em reais com 2 casas e o percentual com 2 casas também, em alguns casos, né, o analista um pouco mais desatento pode confundir, achar que também é uma coluna em reais, se ela não for bem identificada. Bom, aí vale uma dica também. Lembrando que todas essas tabelas, elas têm que ser tabelas gerenciais, então elas têm que ser bastante informativas, elas não podem faltar informação. Claro que você não pode exceder na informação, porque isso acaba poluindo o material,
Mas veja só qual é a preocupação. Eu coloquei aqui que é em valor monetário, essa coluna, e essa coluna é análise vertical percentual. Mas tem percentual aqui de novo, já vamos falar isso, tá? Dessa pequena redundância aqui. Muito bem, então esse percentual aqui e aqui, ele está redundante, quer dizer, se eu já coloquei no meu título aqui, eu não precisaria colocar. Só que se eu não faço isso no Excel, por exemplo, todas as minhas fórmulas eu tenho que multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, eu estou colocando mais caracteres da minha tabela. E isso faz com que essa tabela ela fique maior, ela fica mais pesada. Então, se você tiver várias abas nessa planilha, você vai ter uma planilha que vai aumentar o volume de caracteres e vai aumentar, consequentemente, o tamanho dela, para você mandar por e-mail ou mandar por qualquer outra forma para uma outra pessoa fazer análise, você vai ter um documento um pouco mais pesado. Apesar da redundância aqui, né, às vezes é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Mas o que é importante é o seguinte, estar identificado no título. Se você colocou percentual aqui também, no título você poderia suprimir esse percentual. Veja que eu estou falando aqui de níveis de detalhe. Você pode dizer o seguinte: ah, Wagner, mas não é muito detalhe, não. Não, é que esse relatório, ele não fica só com você, ele vai caminhar, ele vai passar na mão de outras pessoas, você vai ter reuniões com pessoas mostrando isso, e de qualquer forma isso mostra zelo de quem fez a tabela também, e aí dá mais grau de confiança então para o que você está fazendo. Bom, então continuando o nosso exemplo aqui, vamos imaginar então um segundo período. Veja só, então o primeiro período era 50 mil reais, distribuído então entre conta X e Y, e agora eu tenho uma conta nova, que é a conta Z, que antes não aparecia no período 1 e agora está aparecendo no segundo período. Muito bem, como é que nós fazemos então a análise vertical considerando essa nova conta? Para o período 2, você vai fazer da mesma forma que você fez do período 1, ou seja, pega 36 mil reais e divide por 64. Então veja só, os primeiros percentuais, eles saíram só do período 1, ou seja, estou comparando a conta analisada em relação ao total a qual ela pertence. A conta Y também em relação ao total a qual ela pertence. Entrando uma nova conta agora que não existia antes no período 1 e agora tem no segundo período, eu faço da mesma forma. Obviamente que a relação percentual aqui mudou, né? Enquanto a conta X representava 60%, agora ela representa 56%, e tem que lembrar o seguinte, que somando isso aqui tem que fechar com o 100%, sempre tem que fechar com 100%, tá? Muito bem, então isso aqui é análise vertical. E a análise horizontal, o que é então? Quando eu comparo a evolução de uma conta em relação a um segundo período. Nesse caso, então, se eu pego uma determinada conta, por exemplo, a conta X do período 1 com a mesma conta X do período 2, isso é uma análise horizontal. Então, veja só, nessa análise horizontal, então, que eu estou fazendo aqui, que é a última coluna, ela é uma distribuição da mesma conta, por exemplo, conta X aqui, por diversos períodos. Como é que ela se comporta em diversos períodos? Muito bem, então veja só, qual é o valor que nós encontramos aqui? Qual é o percentual que nós encontramos? 120. Como é que foi calculado esse 120 aqui, esse 120 percentual? Bom, eu pego 36, que é a conta X no segundo período, dividido pela conta X no primeiro período. Então veja que até ficou cruzado, que é o segundo dividido pelo primeiro. Quando eu faço isso, qual é o valor que eu vou? Eu vou encontrar 1.2. Eu encontro 1.2, como no mesmo caso lá. Contudo, se eu multiplicar por 100, então, eu vou encontrar então 120%. O que significa esse 120%? Nesse caso, eu devo dizer da seguinte forma: olha, a conta X antes era 30 mil reais, agora ela é 36, ou seja, esses 36 representa 120% do que representava antes. Portanto, houve uma variação de acréscimo de 20%. Se eu tirar 100% disso aqui, houve um acréscimo de 20%. Veja só, quando eu coloco 120, então, eu estou dizendo que ele vale 120%. Quando eu analiso só os 20%, eu digo assim, aumentou 20%. Mesma coisa da conta Y. A conta Y antes era 20 e agora está 18. Ou seja, ela vale hoje 90% do que valia antes.
Isso significa então uma redução de 10%. Como que eu encontro então esses 10%? É muito simples. Se no de cima eu peguei 120 menos 100, deu a variação de 20, aqui eu pego 90 menos 100, que vai dar menos 10, ou seja, menos 10% significa uma regressão de 20 mil reais para 18 mil reais, significa uma queda de 10%. Então tem duas coisas diferentes para a gente analisar: o valor que representam em percentual e qual foi o acréscimo ou a redução que a gente faz pela diferença. Mas isso a gente vai comentar um pouco mais para frente. Pois bem, e a conta Z, que apareceu agora, que antes não tinha período 1? Antes era zero, nem existia essa conta, agora é 10 mil reais. Eu devo colocar, alguns analistas colocam aqui, coloca 100%, então Wagner, olha, você tem que colocar um percentual aqui, 100%. Mas veja só, se eu pegar o número 10 mil aqui e dividir por zero, na calculadora, na matemática, não pode ter número que divida por zero. Então isso vai dar um erro aqui. Então, na verdade, eu não posso colocar 100%. R$1.000 aqui e agora está dando 10 mil, representaria 100%. Ou seja, uma repetição. Toda vez que eu tenho 100%, significa que houve uma repetição do valor anterior. Não teve nem aumento e nem redução. Nesse caso aqui, então a gente tem que deixar em branco. Então toma muito cuidado com isso, não colocar 100% quando o valor não aparece. Quando tiver um terceiro período aqui, aí sim ele começa a apresentar então percentuais para isso. Muito bem, então veja só o seguinte: o período 1 tinha 50 mil reais, o período 2 tem 64 mil, que representa 128%, ou seja, um aumento de 28%, como nós dissemos agora há pouco. Então perceba o seguinte: as contas, todas elas somadas, elas aumentaram 28%. Não teria então que todas essas contas aqui seguir 28% também? Bom, aí dá um gancho para a nossa análise, né? Então o que eu vou dizer? Olha, o nosso grupo total de contas aumentou 128%, contudo a conta X aumentou 20%, um pouco abaixo. E a conta Y, ela caiu, inclusive 10%, ela está muito abaixo do aumento médio. Esse aqui seria o aumento médio de todas as contas, tá? Isso foi impactado também, claro que pela variação do seu próprio valor, mas também pela entrada da conta nova, da conta Z. Então veja quantas informações eu tenho para fazer análise somente nesse pequeno demonstrativo. Então, de novo, será que eu devo usar só 120 aqui por cento, só essa forma de apresentar 120%? Como está nesse exemplo aqui? Bom, eu também posso usar a chamada variação percentual, tá? Então, o 120 é a forma como nós vimos. Eu também posso apresentar 20%. Como é que eu faço isso? Eu pego 120, que eu já encontrei no meu cálculo, e desconto 100. Esse 100 aqui vai ser padrão, então sobra 20. Aí, nesse caso, eu tenho que tomar cuidado para mostrar isso no título da minha coluna, porque daí já não é mais análise vertical percentual, né? Ela deixa de ser e coloca, então, variação da análise vertical. Então eu tenho que escrever no título variação da análise vertical, ou também eu posso colocar um delta, né, um pequeno triângulo que representa em grego aqui na matemática, né, para esse caso específico, variação da análise vertical. Então, colocando isso aqui no título dessa forma ou dessa forma aqui, o analista vai saber que os 20% que você está apresentando é uma variação. Mas veja que se eu colocar variação naquele primeiro caso que nós vimos aqui, voltando um pouco aqui, nesse caso eu teria que colocar menos 10, negativo, tá? Porque 90 menos 100 vai dar menos 10, tá? Então eu apresento de forma diferente. O mais usual hoje é apresentar dessa forma, tá? Os analistas em geral gostam de apresentar dessa forma, que ele já consegue ler, essa aqui aumentou 20%, essa aqui caiu 10%, né? Isso vai da experiência do analista também. Muito bem, então se eu apresentar na primeira forma, sempre o número vai aparecer como positivo, né? Porque se eu tenho um valor que era 10 mil reais e agora é R$1.000 só, não vai ficar negativo, vai ficar 10%, ou seja, os R$1.000 do segundo período representam 10% do primeiro período, né? Agora, se for da segunda forma, ou segunda forma, melhor dizendo, eu terei valores positivos quando ele tem acréscimo e valores negativos quando ele tem queda. Muito bem, vamos ver aqui
nesse exemplo aqui agora, esse pequeno balanço patrimonial, veja que eu tenho dois períodos aqui também. Esse balanço patrimonial aqui, eu vejo que eu tenho dois grupos aqui, do ativo circulante e o ativo não circulante. Eu tenho na minha análise vertical duas formas de mostrar a minha análise vertical. Uma que é comparando cada uma das contas, por exemplo, o caixa, com o total do meu ativo nesse caso, aqui são contas do ativo. Então, quando eu pego isso, eu pego 20 mil reais e divido por 500, então eu tenho uma forma de calcular. Veja só, nessa forma aqui, se eu pegar 20 mil reais, por exemplo, e dividir pelo grupo a qual ele pertence, ou seja, circulante, eu tenho 10%. Digo assim, o meu caixa representa 10% do meu ativo circulante. E as outras contas também, as contas clientes, da mesma forma. Então, todas essas três contas aqui, elas pertencem ao ativo circulante. Então, eu tenho uma forma de apresentar. E aí, eu posso, inclusive, colocar como título Análise Vertical 1. Posso colocar também como nota de rodapé no meu relatório, explicando que essa Análise Vertical 1 representa a conta, considerando o grupo a qual ela pertença. Já o meu grupo, que é 185, nesse caso eu divido então pelo total do ativo. Veja só, eu divido 185, divido pelo total de ativo, e o não circulante também eu divido pelo total do ativo, ou seja, 37%, 63%. Então perceba o seguinte, se eu estou usando essa metodologia aqui, a soma desses valores vão fechar com 100%. Por quê? Porque eu estou comparando ao grupo, então ele tem que fechar 100%, porque eu estou dizendo o seguinte, ó, 185 mil reais está distribuído em três contas. Eu não estou nem olhando para a parte de baixo ainda. Agora, essa conta sozinha representa 37%. Então, como é que ficaria assim? 100% do ativo circulante dá 185. 185 de 500 dá 37. 37 mais 63 fecha 100%. Então, repetindo, essas três contas fecham com 100%, a soma dessa com essa fecha 100%, e a soma dessas aqui também fecharão com 100%. A análise vertical 2 é muito parecida com o que nós vimos aqui, só que nesse caso todas as contas, inclusive o próprio grupo, eu divido por 500 mil reais, que é o total. Então fica aqui 4, 11, 22. Nesse caso a soma dos três não fecha com 100%, mas sim com 37%. Fecha 37%. A soma dessas aqui não fecha mais com 100% como era antes, mas fecha com 63%. E os 37 com 63%, da mesma forma como era antes, fecha com o 100%. Bom, então é o seguinte, e se eu for aplicar isso numa demonstração do resultado do exercício, ADRE, como é que ficaria? Então vamos pegar esse exemplo aqui. Da mesma forma que eu tenho a análise vertical 1 e 2 lá no balanço patrimonial, também posso ter aqui na DRE. Só que a DRE é um jeitinho um pouco diferente de fazer a análise. Então perceba só o seguinte, quando eu faço então, veja que eu estou pegando só um período aqui. Eu poderia colocar do lado aqui e fazer uma análise horizontal também, considerando o segundo período. Mas aqui nós não vamos discutir, porque é a mesma metodologia, o mesmo processo do balanço patrimonial. Vamos falar só de um período, só para a gente entender como é que funciona essa análise vertical 1 e 2. Muito bem, então a primeira coisa que eu faço, eu considero a receita bruta como a base para todos os demais valores que estão aqui embaixo. Então percebam que todos os valores aqui, alguns são contas e outras são resultante, né? Vocês lembram, quem conhece a DRE sabe que eu pego a receita menos as deduções, tem a receita líquida menos CMV tem o lucro bruto menos as despesas operacionais, aqui eu tenho lucro ou prejuízo, eu coloquei lucro, mas ele pode ser prejuízo, como é nesse caso, né? Às vezes a conta padrão está escrito lucro operacional, mas quando ele é negativo, ele é prejuízo. O correto mesmo seria apresentar como prejuízo operacional. Nesse caso, como teve prejuízo, não teve imposto de renda nem contribuição social sobre o lucro, e o lucro líquido passa a ser igual também. Pois bem, então se a receita bruta minha aqui é a referência, vamos ver como é que ficaria então a primeira conta aqui, que é o imposto sobre vendas. Pode ser o ICMS, pode ser o Simples, se for numa empresa que está enquadrado pelo Simples, né? Então como é que eu faço esse cálculo aqui? Eu considero da seguinte forma aqui, eu vou pegar então e dividir os 36 mil reais por 200 mil vezes 100 e eu acho então 18%. Da mesma forma como nós fizemos no balanço patrimonial. Bom,
Aí, nesse caso, então, todas as minhas contas, então, serão feito com base no dividido por 200 mil reais, tá? Todas elas por 200 mil reais. Veja como é que fica a DRE, ele fica assim, ó. Mas e se eu somar todos esses percentuais aqui, fecha com 100%? Não, não fecha. Veja por quê. Se eu pegar a receita líquida mais o imposto, dá os 100%. Se eu pegar o lucro bruto mais o CMV, dá os 82%. Se eu pegar a despesa operacional, que é 31%, mais o 22%, dá os 60%. Se eu pegar aqui o meu lucro líquido mais zero, vai dar o lucro operacional. E assim sucessivamente, tá? Então veja que aqui é tudo pela diferença. Muito bem. Bom, nesse caso então, quando eu faço uma análise dessa forma aqui, eu também teria uma outra forma de fazer, que é considerando então a receita bruta. Então, se o primeiro caso a base era a receita bruta, agora o segundo caso vai ser em cima da receita líquida. E por que é feito em cima da receita líquida? Normalmente, as demonstrações financeiras que são publicadas, hoje, atualmente, elas já vêm suprimido a receita bruta, ela já parte da receita líquida, ela nem aparece essa parte de cima aqui, ó. Isso porque os analistas entendem que os impostos incidentes sobre as receitas, você não tem como gerenciar elas, porque você está submetido às leis, né? Então, se você é um cumpridor da lei, não tem como gerenciar os impostos. Obviamente que você tem um pouco de discussão sobre isso, porque você tem o planejamento tributário também, por exemplo, será que a minha empresa comprar dentro do próprio estado compensa mais do que comprar fora de outros estados? Então, tirando o assunto de planejamento tributário, que é um outro assunto, para um outro vídeo, vamos direto aqui à receita líquida. Então, a minha base agora é a receita líquida. Então, nesse caso aqui, todas as demais contas, da mesma forma, serão divididas, então, pela receita líquida. Enquanto a receita bruta era 100%, agora a minha receita líquida, ela é a minha referência, tá? Muito bem. Na minha análise, então, percebam que eu tenho alguns valores que eles são importantes e relevantes, tá? E outros nem tanto. Será que eu devo considerar, então, a relevância dessa conta ou a variação? Então, aquelas contas que tiveram grandes variações, elas são importantes para a minha conta, né? Então, eu tenho que considerar uma relevância e variação. Vamos lá, vamos entender um pouco melhor sobre isso. Então, veja só esses dois casos aqui, tá? Esses dois períodos. Nesse caso aqui, eu tenho uma relação de despesas. Pois bem, nessa relação de despesa, então, eu tenho os salários. Vamos falar dos salários. Os salários antes eram 50 mil reais e agora é 55. Ou seja, ele teve um acréscimo de 10%, daquela mesma forma como eu falei para vocês. Ou coloca variação da análise horizontal, né, que seria então 10, ou só análise horizontal 110. Né? Então já aprendemos que aqui houve um aumento de 10%. Pois bem, nesse caso específico aqui, as minhas contas, então, eu tenho que identificar para o meu relatório gerencial, o relatório em que eu vou apresentar uma reunião, para identificar quais são as contas que tiveram mais alteração e as contas que tiveram menos alteração. Vejam, a conta fotocópia, também conhecido como Xerox, é a conta que representa o maior aumento, representa um aumento de 200%. Como que eu sei que é 200%? Volta um pouquinho o vídeo, lembrando que eu pego 300 menos 100 e eu tenho então um aumento de 200%. Ou seja, hoje ele representa 300% do que representava antes. Por que teve 200% de aumento? Por que ela foi a maior que teve aumento? Porque antes ela era R$20 e ela triplicou, foi para R$60. Mas aí nós temos um problema, né? Qual é a relevância dessa conta em relação ao total dos seus períodos aqui? Veja que antes ela representava 0,3% e agora ela representa 0,7%. Muito bem, vamos pegar uma outra conta aqui, por exemplo, a conta Outros. A conta Outros, ela teve uma redução de 12,89%. Como é que eu achei 12,89? É pegar 87,11 menos 100 e tem redução de 12,89. Ou seja, hoje ela representa 87% arredondados do que valia antes, tá? Bom, qual é a representação dessa conta? Veja que aqui ela está com 15% de representação, números redondos, e 12% respectivamente, período 1 e período 2. Então,
essa conta aqui, ela é uma conta muito significativa em termos de representatividade nessa relação de gastos aqui, enquanto que a conta Xerox, ela tem pouca representação. Aí muitas vezes o gestor, o empresário, ele quer fala, puxa, essa conta aqui aumentou muito aqui, temos que fazer uma campanha de contenção de gastos, né? Então, em alguns casos, né, o gestor se preocupa muito mais em cercar formigas e deixa passar elefantes, ou seja, fica preocupado com um cafezinho, fica preocupado com pequenos gastos. É claro que uma empresa, ela muitas vezes ela deve fazer um controle desses pequenos gastos também, até para dar exemplo, né, para todos os seus colaboradores, né, e seus parceiros, dizendo o seguinte: olha, minha empresa se preocupa com os gastos sim, mas na prática não são esses pequenos gastos que vão trazer resultados econômicos para a empresa, tá? Ela só representa então uma cultura empresarial. Mas veja só, ela pouco representa. Aí se diz assim: devo fazer um controle de fotocópia? Sim, pode fazer, tá? Mas não é isso. Você tem que focar suas energias nas contas que são mais representativas. E quais são as mais representativas nesse caso aqui? Em primeiro lugar, salário é a mais representativa. Em segundo lugar, essa conta outros aqui. Em terceiro lugar, água, luz e telefone, né? Na ordem. Então perceba o seguinte: vale a pena você focar energia nessa conta outros. Aí tem um detalhe: veja que a conta está chamando outros, muitas vezes aparece também como diversos. Como essa conta outros e diversos, aí vai uma dica também, é muito grande, recomenda-se então que essa conta seja mostrada quais são essas outras contas aqui, porque o percentual dessa conta outros é muito grande. O gestor, o decisor, o empresário quer saber, fala, que contas são essas de 15%, 12% aqui, que vocês não estão querendo mostrar nesse relatório? Então, recomenda-se sim, que tá, da mesma forma como foi mostrado as contas anteriores aqui, que seja demonstrado em detalhe. Essa conta diversos e outras, ela tem que ficar um valor muito pequenininho aqui na tua relação de conta, tá? Então, fica aí a dica para vocês aí. Muito bem, então veja só, representatividade, como eu falei, de fotocópia, ela é pequena, já a conta outros aqui é bastante, né? Então, a conta salários aumentou só 10%, né? Veja que na média geral foi 9,41. Então, em valor financeiro absoluto, qual foi a que teve o maior? A conta salários, de 50 para 55, ela aumentou 5 mil reais aqui no meu grupo de despesa. Essa aqui aumentou 1.500. Então, apesar de pouca alteração aqui, mas foi ela que uma das principais que aumentou um pouquinho aqui, que puxou o aumento acima do valor médio, né? Então, por exemplo, a conta combustíveis, né? Vamos pegar esse caso aqui que ele não é tão relevante, mas ele acaba também tendo sua importância, né? Eu peguei esse caso exatamente para demonstrar que não é bem assim, que eu vou tratar só as grandes contas e abandonar as pequenas contas. Não é bem assim. Veja só, combustível, antes eu gastava 1.500 e eu gasto 3.000. R$ 2.500 aumentou, R$ 2.000 aqui aumentou. Aumentou 133%. Essa conta aqui, ela tem uma representatividade, digamos assim, nesse caso média. Então sim, ela merece um tratamento, verificar por que se aumentou tanto os combustíveis. Será que foi o período aqui de entregas que aumentaram, né, que fizeram com que tivesse esses gastos? Então sim, uma conta desse tipo deve ser também analisado com mais profundidade. Muito bem, e que outros demonstrativos que eu posso aplicar esse modelo de análise vertical e análise horizontal? Bom, eu posso utilizar isso em demonstrativos contábeis, demonstrativos financeiros, até demonstrativos operacionais também eu posso utilizar essa metodologia de análise vertical e horizontal, né? Então, nas demonstrações contábeis, por exemplo, o balanço e a DRE que nós vimos agora, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstração de fluxo de caixa, a DVA, né? Então, assim, eu posso utilizar ela para um monte de outros modelos ou outros relatórios. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para hoje aí. Se vocês gostaram do vídeo, aí vocês dão um like, compartilhe também, isso é muito importante, né, para a divulgação do canal também. E se inscreva para que esse canal, né, ajude o canal aí a crescer, tá? Eu agradeço a atenção de vocês aí e com certeza teremos assuntos bastante interessantes aí pela frente. Um abraço e até lá!